Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. No programa de hoje, a gente vai conversar com parte da equipe técnica do Lar Santa Catarina, um lar de atendimento e também de assistência a crianças, adolescentes, adultos. Na verdade, eles fazem um trabalho social fenomenal que vem muitas das vezes para cumprir a lacuna que o governo em algumas demandas não consegue. Ou seja, é também dinheiro do nosso imposto trabalhador que vira projetos de verdade, que mudam a vida de gente de verdade. E é por isso que a gente hoje vai conversar com um montão de meninas, mulheres trabalhadoras que fazem acontecer a mudança na vida de muita gente. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de 14 sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações importantes e precisas sobre o dia a dia e a vida de todos nós trabalhadores. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos dar início ao nosso bate-papo. Hoje, Fernanda Ávila, que é diretora-presidente, e a Juliana Mendes, assistente social. Primeiramente, sejam muito bem-vindas a esse espaço, que é para a gente falar um pouquinho para o trabalhador. Porque às vezes a gente fica assim, nossa, meu dinheiro de imposto faz o quê? Faz também o lar existir, não é isso? Com certeza. Vamos começar do básico, assim, o que é o Lar Santa Catarina? O lar é uma instituição de acolhimento, né? Ela foi fundada em 1995, então desde então a gente vem acolhendo crianças, naquele momento, hoje a maioria já jovens e adultos, com deficiência física e mental. Todos que estão lá foram encaminhados por órgãos públicos, judicialmente. Então, todos têm uma história de vida complexa, que precisaram do acolhimento institucional, que a gente entende que é o último recurso, né? Sim, mas tem sim. casos que, infelizmente, É necessário. É necessário. A gente sempre pensa que o seio familiar é o melhor lugar, mas às vezes não é. E no entendimento de que esse seio familiar não é adequado para o bem físico, emocional, estrutural daquela pessoa na alimentação, que sejam quais são os múltiplos aspectos, a institucionalização, o acolhimento, o abrigamento, são várias palavras, mas que hoje a gente usa acolhimento. E acolhimento vem dessa coisa de acolher de verdade, para ser lar de verdade. E não assim, assistido. Tem vários outros nomes que vêm incomodar. A assistência social se preocupa muito também com as palavras. Não é isso? E o nosso intuito é acolher mesmo, né? Dar para eles amor, carinho, além de suprir as necessidades deles, né? Juliana lida muito com números, não é isso? Sim. Queria que você fizesse a gentileza de falar para o nosso telespectador que não conhece o lar, quantas crianças, aí a gente já começa com não são crianças, é porque a gente, de forma geral, infantiliza quem tem algum tipo de deficiência, não é isso? Então, quantos acolhidos, de que faixa etária, com que tipo de deficiência? Conta pra gente um pouquinho desse pedaço do trabalho do lar. Sim, atualmente a gente acolhe 36 no total, né? Hoje nós temos adolescentes, jovens e adultos, como a Fernanda falou. Nosso mais novo está com 16 anos e temos até 42 anos, né? São deficiências mentais, nos seus diversos graus, né? Nas suas mais diversas dependências, né? Tem uns mais dependentes, tem outros menos. Como é que é formada hoje a equipe? Hoje a gente vai conversar com vocês duas e a gente também vai falar com fonoaudióloga e psicóloga. Então já é uma equipe técnica bem de corpo, composta. Porque talvez, assim, falo Lar Santa Catarina, né? O lar começou dessa forma, Sim. Em 1995. E a partir de 2016, nós iniciamos um novo projeto, que é o projeto Espaço do Saber. Certo. Né? Então, até a equipe, né? As meninas que vêm depois, elas são do projeto Espaço do Saber. Já esse projeto, ele é voltado para crianças, aí sim, crianças,
na faixa etária de 3 a 14, Certo. de 3 a 6, um trabalho de orientação e prevenção. Aí a Andréia, fonoaudióloga, vai falar mais sobre esse trabalho. E a faixa etária de 7 a 14, que a Claudinha, psicóloga, vai falar mais desse trabalho. Então, hoje, no Lar Santa Catarina, nós temos 2 grandes projetos. O Minha Certo. Casa, que é o de acolhimento, e o Espaço de Saber, que é voltado para crianças com déficit cognitivo e dificuldades de aprendizagem, e voltados para o bairro Independência, que é onde a instituição está inserida, né? E assim, a gente aos pouquinhos vai aumentando, mas o foco é o Independência. Quando a gente pensa no Minha Casa, como é que é a sua equipe técnica para dar conta de 36 pessoas com múltiplas deficiências? E assim, se a gente colocasse todas elas numa reguinha e todas tivessem o mesmo tipo de tratamento, já seria uma demanda assustadora. Como você mesma, né, Juliana, como disse, cada uma tem a sua demanda, a sua necessidade, e aí a gente está falando de vidas, né? Como é que é essa equipe? Quantas pessoas são? Como é que vocês vivem? Então, no caso do acolhimento, a instituição tem que funcionar 24 horas. Certo. Então, funcionam 2 plantões diurnos e 2 noturnos. Então, na parte do dia, de 7 às 19, um plantão, 19 às 7 da manhã, pega outro plantão. Certo. 12 por 36, então você dobra, né, de um dia para o outro a equipe. A quantidade de pessoas. Para dar conta. Então, nisso, assim, requer um número grande de pessoas, embora a gente trabalhe com um número enxuto dentro da nossa realidade. A gente trabalha com... Cada profissional dá o máximo da sua capacidade. É um exemplo, né? conta. Na cozinha, uma pessoa em cada plantão, mas aí já são 2 funcionários. Na lavanderia, uma em cada plantão. Na limpeza, um em cada plantão. Mais a equipe técnica, os auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, um enfermeiro para acompanhar todo o trabalho. Tem a médica que acompanha, Tem a fisioterapeuta, recreador. Então, assim, são uma série de profissionais para dar conta. Eu conheço um pouco da estrutura, por causa própria, eu conheço um pouco da estrutura do lar Nossa Senhora das Graças, que atende crianças, mas sem nenhum tipo de deficiência. E já é um mundo. E as crianças vão para a escola. Então, já tem essa coisa. O público atendido pelo Lar Santa Catarina não tem isso? Ou existe um grupo que vai à escola? Assim, dentro da possibilidade de cada um, a gente tenta inserir ao máximo. Então, a Juliana pode até falar, a gente tem alguns que saem... Né? No momento nós temos 2 que frequentam escola regular, Ai, né? Que interessante. Fazem essa parte, estão inseridos na rede municipal de ensino. E para tentar suprir, né, os outros que não têm essa possibilidade, nós oferecemos dentro da própria instituição atividades pedagógicas, né, que são realizadas pela recreadora, também tem atividades musicais, onde a gente tenta ocupar o tempo deles oferecendo algumas outras atividades. Que ótimo, porque quando você fala em acolhimento, você está tentando oferecer o melhor possível. E não só casa e comida e roupa, não é isso? Com certeza. E aí, nessas múltiplas atividades, todo esse contexto de recreação, acho muito interessante a gente salientar essas coisas, porque, sendo muito clara, não é? A gente não está falando de um lugar onde as pessoas são colocadas para ficarem lá, mas onde elas são levadas para viverem e terem uma qualidade de vida. É assim que o lar pensa, é assim que é prezado o trabalho. Dessa forma que a gente busca, né? E não só, né, o atendimento lá, mas buscar essa interação. Então, sempre que possível, realizar um passeio, uma saída, né? A gente procura, junto com o Espaço do Saber, né, que eles tenham esse convívio e façam atividades juntos. Então, das últimas atividades realizadas em parceria, assim, dos 2 projetos, né, Minha Casa e Espaço do Saber, que estão aí embaixo desse grande guarda-chuva
que é o Santa Catarina, o Lar Santa Catarina. Quais foram as últimas atividades que vocês realizaram? Ontem mesmo. Né? Ontem a gente teve um passeio ao Palácio do Itaboraí com a exposição sobre o corpo humano. Tô querendo ir. Isso, que está tendo lá. Então, nós levamos os nossos assistidos. E na semana passada também foi nos oferecido uma sessão de cinema. Lá na Rede Cinemax. Pela Cinemax, onde nós levamos os assistidos e os acolhidos, né? Como é que vocês conseguem fazer a logística de transporte para todo esse povo? Existe uma pré-seleção de quem pode sair, de quem não pode sair? Como é que é a matemática dos que estão morando, junto com os que estão participando do projeto que tem o retorno para casa? No caso dos que são acolhidos, que moram, aí prevalece a condição mesmo, condição física, né, a condição de poder estar. Então, é uma coisa que vai evoluindo aos poucos. Né? O tempo que eles têm para ficar no cinema. Então, assim, a gente tem uns que não teriam paciência ainda de ficar 2 horas quase 2 assistindo horas. um filme, 1h30. Né? Então, assim, no caso, assim, do cinema, né? Não são todos, a gente tem alguns que são acamados. Então, assim, dentro do quadro de cada um, a gente vai avaliado quem poderia estar participando daquele momento. Em relação ao projeto social, a gente tem alguns critérios, né, para participação nesses passeios, que são a frequência, né, nas atividades realizadas, né, eles têm que ter o compromisso de estarem ali nas oficinas realizadas. Tem a questão do bom comportamento também, né? Então, assim, bom comportamento. A questão de alguns, às vezes, infringirem alguma regra, né? A gente coloca que, então, eles não vão participar do próximo passeio, né? Melhorando esse comportamento, no próximo eles irão. E assim... E assim vai. A gente está encerrando esse bloco, mas antes de terminar esse bloco com você aqui comigo, Fernanda, queria que você falasse de como a instituição vive e de que forma a cidade, o trabalhador, as instituições podem ajudar. Bom, como que a gente do projeto Minha Casa, a gente depende muito do apoio da comunidade, de certa forma, né? E a gente tem tido isso que tem mantido, né? Doação de alimentos, a gente tem alguns convênios. Tivemos uma situação muito complicada no ano passado, né, que ficamos um ano inteiro sem o convênio em função dessa crise toda do Estado. Nossa. Não foi uma coisa específica do Lar Santa Catarina, foi uma coisa geral de várias instituições, então foi um momento assim, muito, muito complicado. Então, assim, temos alguns convênios pontuais, né, estamos tentando regularizar essa situação, esperamos que em breve isso fique, mas basicamente o convênio é para pagamento de pessoal. Então, grande parte assim, da alimentação é doada, o que a gente compra medicação. Imagina que você falou que tem gente acamada, a gente está falando aí de fralda. Então, assim, toda ajuda é muito bem-vinda. Quem quiser, a instituição está aberta, é só entrar em contato, que naquele momento a gente procura avaliar de que forma que a pessoa pode estar colaborando, ajudando. Né? E o projeto, no caso, o Espaço do Saber, ele é um projeto que ele é financiado via FUNCRI, o Fundo da Criança e do Adolescente do CMDCA. Então, hoje a gente tem o projeto Espaço do Saber, vamos dizer, funcionando conseguindo pagar as contas. Sem questões. Conseguindo pagar as contas. Não, ele vem redondo. E o projeto Minha Casa nessa situação. Então, são duas realidades que distintas. A gente... distintas. Maravilha, meninas. Muito agradecida pelas informações. Agradeço pela oportunidade. A gente vai fazer um breve intervalo. Volta no próximo bloco, dando continuidade sobre os trabalhos do Espaço Saber. Espaço do Saber. E aí a gente vai conversar com a psicóloga e com a fonoaudióloga. Hoje o papo está super técnico, mas bem legal. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assumiu o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contrarreforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo
e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública e ainda abrir o mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós, trabalhadores, somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. Estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Eu queria que a gente começasse a falar, então, sobre o que é o projeto mais a fundo, o tipo de atendimento, que atividades que vocês executam com as crianças que são aí, não mais acolhidas, agora assistidas, né, pelo guarda-chuvão que é o Lar Santa Catarina. Isso. Então, existe o projeto Espaço de Saber, né? E ele é dividido em duas vertentes, das crianças de 3 anos a 6 certo. E as crianças de 7 a 14 anos. Certo. As crianças de 3 a 6 anos, elas são assistidas dentro dos 6. O SEI Romano Canavese e o SEI Metodista. São quantas crianças assistidas? No total, 120. 120 nessa faixa etária. Isso. E de que forma é esse atendimento, digamos assim? Na verdade, esse projeto funciona no sentido de trabalhar com a prevenção e orientação tanto às crianças, aos pais e aos professores. A gente não faz o atendimento individualizado, mas sim oficinas em grupo, são palestras dirigidas tanto às crianças quanto aos profissionais e pais. Certo. De que temáticas são esse tipo de prestação de serviços, digamos assim? As orientações são relacionadas ao desenvolvimento das crianças, né? Quando tem alguma questão de alteração no desenvolvimento, a gente conversa com os pais, orienta, ajuda nos encaminhamentos e também faz a parte de oficina, trabalhando com as crianças as questões cognitivas, trabalhando essas habilidades de aprendizado. A partir de arte, literatura, teatro. Isso, também. Que artifícios vocês utilizam para chegar nessa questão que você está falando? A gente faz atividade lúdica, com contação de histórias. São diversas oficinas relacionadas a cada habilidade específica, né? Ah, interessante. Isso para os pequenininhos. Isso. Cresceu um pouco, ainda continua sendo assistido. Exatamente. E aí, como é que é esse cotidiano no atendimento? Quando eles chegam para a gente, que é a fono, a psicóloga e a pedagoga, nós Certo. fazemos uma nova avaliação nessas crianças para ver o que precisa realmente ser trabalhado com elas. E aí a gente vai direcionando, se para a fono, a psicóloga ou a pedagoga. Normalmente todos precisam da pedagoga, porque eles têm dificuldade escolar. E por ter essa dificuldade escolar, alguns já são repetentes há algum tempo, então eles estão com a autoestima baixa, aí acaba vindo para a psicóloga também. Muitos têm dificuldade na fala,
e acaba tendo esse... E aí a gente está falando de crianças com risco social, ou seja, assim, bem ali, quase que no limiar da linha da pobreza, que tem um rendimento familiar baixo. Então, o acompanhamento também denota essas... É para essa fatia da sociedade? Também. Eles vêm também com essa queixa, por isso uma nova avaliação, e a maioria deles também são atendidas por mim, psicóloga, para estar sanando essas queixas, né, essa demanda que é grande, e isso Aí vem o ajudando. atendimento é individualizado? Individualizado. Eu faço trabalho em grupo e individualizado. interessante. Eu e a pedagoga temos os grupos, que aí são para todos mesmo, e ela faz atividades pedagógicas, e eu venho fazendo esse trabalho de ludoterapia com grupo, com jogos. Ludoterapia? Ludoterapia. Explica para mim o que é isso, eu não conheço esse termo novo. Esse termo Para mim é novo. é um trabalho que a gente faz com a criança através dos jogos. Ai, que delícia! Porque a criança ela ainda não tem essa coisa de o falar das queixas, o que está acontecendo. Então, através dos jogos, a gente descobre muita coisa. Sim. E mesmo E os ajuda. adultos, porque às vezes você, quando você vira adulto, você já quer até manipular o seu psicólogo dizendo que você está melhor do que você está, né? Assim, eu posso Verdade. dizer isso porque eu faço terapia e há pouquíssimo tempo, a minha terapeuta, eu com no auge dos meus 34 anos, me mandou fazer um joguinho porque ela queria ter certeza na avaliação dela de que eu não estava tentando dar uma maquiada. E aí, como jornalista, eu trabalho com a fala, é assim que eu pago todas as minhas contas, é aqui, é falando, é conversando. Então, de vez em quando, eu caio no joguinho, porque aí não tem como fugir, porque a sua atitude ela é instintiva, ela vai de dentro para fora mesmo. Parece que não passa tanto pelo cérebro na nossa capacidade como de articular. filtrar. Não é verdade? A pessoa não filtra tanto. Não filtra, exato. Os desenhos Você encontrou também. a palavra exata. Os desenhos também ajudam muito. E as crianças adoram desenhar e a gente conhece muito deles também através do desenho. Que legal. E esse trabalho já existe há quanto tempo? Desde 2016. 2016. Então, na verdade, teve o ano de 2016, 2017. Quais são as perspectivas agora para esse ano que está iniciando? Olha, a gente já teve assim muita resposta dessas crianças, Certo. porque podemos perceber que eles conseguiram passar de série e a gente tem essa devolução tanto do colégio como dos pais. Então, assim, entraram novas crianças. Entraram novas. Crianças. Ampliou, então, o número de atendidos. Isso, aumentou o número de atendidos e essas crianças, o fato de a gente ver a melhora delas, isso pra gente é tudo. Então, a expectativa é essa aí, que a gente consiga oferecer mesmo algo de melhor para eles, um futuro melhor para eles, através desse trabalho, né? Nas crianças, nos pequenininhos, são lá nos 6, e isso já é pré-definido. Com relação ao atendimento dos maiores, como é que é feita essa pré-seleção desses atendidos? A pré-seleção, Assistidos. na realidade, é o próprio colégio ou Sim. o posto de saúde que encaminha para a gente. Certo. E aí já vem Busca ali... ativa de alguma forma existe? Se você mora ali na região, denota que seu filho precisa, mas ainda ninguém indicou. E aí, assim, você vê que um pai que está em busca, ele é um pai que também deve ser um pouco acarinhado, digamos assim. Acontece, sim, de algumas pessoas chegarem até a gente, porque já viram que é um trabalho legal, um trabalho sério, e pergunta se pode estar colocando a criança. E aí a gente pede para estar vendo junto ao colégio se existe certo. alguma demanda para o atendimento para a gente. E aí, normalmente, esse colégio encaminha e aí é iniciado o trabalho com a gente. Que maravilha. Tem data e horário de atendimento, além das atividades que a gente já falou no primeiro bloco, que são as de passeio e tal? Como é que funciona Tem. isso? Ele funciona no decorrer da semana, é de 8 às 5. Nós temos 4 Longo turmas. horário. As oficinas são em 4 turnos. 2 turnos de manhã e 2 turnos à tarde. Certo. No contra-horário do colégio. No contraturno, E o individual é sempre meia hora cada atendimento. Que maravilha. Então, na verdade, a gente está falando de um trabalho feito com muito cuidado, com respeito e uma equipe técnica bem informada, não é isso? Isso mesmo. Maravilha. A gente está chegando no final do programa. Queria que vocês fizessem as considerações finais.
Bem, a gente fica muito satisfeito com esse trabalho, né? E a gente espera poder dar continuidade nesse ano de 2018. Esperamos que a gente consiga cada vez mais ampliar esse trabalho. Que maravilha. A gente, por enquanto, só tem ali no Independência mesmo, mas a gente gostaria de ampliar porque a gente vê essa necessidade. Então, 2018 já está mais ou menos fechado, mas a gente espera que o projeto prossiga e que ele amplie ainda mais. Maravilha. Muito agradecida Obrigada pela presença. a você. Obrigada Foi um a você. prazer conversar com vocês. Obrigada a você que ficou com a gente, que conheceu de perto um pouquinho mais do trabalho do Lar Santa Catarina. Qualquer dúvida, procura na internet. Vai lá, liga, ajuda de alguma forma. Não fica sentado só no sofá de vez em quando. É importante sair daí. Assistir o programa é ótimo, mas assim, levanta e faz a mudança. Fazer a mudança é importante. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau.